do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então, isso daqui que a gente escreveu no quadro, né? As faculdades humanas, as 4 que são passíveis, digamos, de virtude, de serem orientadas pela razão, pela vontade. Então, a inteligência, a vontade, apetite concupiscível, apetite irascível, com as correspondentes virtudes naturais, sobrenaturais e os dons do Espírito Santo. Nós temos aqui o que a gente pode chamar de organismo sobrenatural, né? Na nossa vida espiritual se trata então de desenvolver essas virtudes naturais, sobrenaturais, né? De estar em estado de graça e de aumentá-las, né? Cada vez mais, começando pelas teologais, fé, esperança e caridade, também as cardeais e finalmente os dons do Espírito Santo. Então isso nós chamamos de organismo espiritual. A moral católica se baseia, portanto, principalmente no desenvolvimento dessas virtudes, né, que evidentemente vai junto com o combate aos vícios contrários, né? Bem, para a gente explicar rapidamente os apetites, né? Bem, nós estamos então na nossa alma 2 apetites, né? O apetite chamado concupiscível e o apetite chamado irascível, né? Então, apetite concupiscível e o apetite irascível. Bem, esses 2 apetites dizem respeito às paixões, né? Aquilo que nós chamamos de paixões, ou, uma linguagem um pouco mais moderna, emoções, sentimentos, né? O apetite concupiscível, ele diz respeito ao bem ou ao mal simplesmente considerável, né? E as possíveis reações sentimentais ou passionais, né, das paixões diante desse bem ou desse mal simplesmente considerados. Então, diante do bem simplesmente considerado, nós teremos a paixão, né, do amor. Diante do mal, o ódio. Se é um bem que eu ainda não possuo, que eu vejo que é bom para mim, eu terei o desejo. Se tem um mal do qual eu quero, que ainda não está presente, do qual eu quero escapar, né? Eu vou ter a aversão ou fuga. A aversão ou fuga. Se o bem já está presente, eu já estou na posse do bem que antes eu desejava, eu vou ter a alegria. Se o mal do qual eu queria fugir, que eu não desejava estar presente, eu vou ter a tristeza. Certo? Bem, o apetite irascível, por sua vez, diz respeito a um bem árduo, a um mal árduo, então difícil de ser alcançado ou difícil de ser evitado, né? E diante desse bem ou mal árduo, eu vou ter mais 5 paixões possíveis, certo? Com relação a um bem árduo, mas que eu acho que é possível alcançar, eu vou ter a esperança. Se eu acho que é um bem que eu já não posso alcançar, que é impossível, eu vou ter o desespero.
diante de um mal árduo, né? Se eu vejo que tem possibilidade de enfrentá-lo e vencê-lo, eu vou ter então a audácia, né? Ou coragem, uma boa audácia, né? Uma coragem. Senão eu vou ter o medo, né? Se eu acho que eu não posso vencer. E se é um mal árduo já presente e eu estou enfrentando esse mal, né? Eu vou ter a ira, que dá o nome precisamente ao apetite. Bom, então nós temos 6 aqui, certo? E 5 aqui. Então 11 paixões principais. Nenhuma dessas paixões é má em si mesma ou ruim em si mesma. O amor é bom? Depende do que eu amo. Se eu amo o pecado, vai ser um amor ruim. O ódio é sempre ruim? Não. O ódio ao pecado é uma coisa boa. O ódio ao mal é uma coisa boa. Um dia teve um padre que fez uma brincadeira, dizendo que ele ia começar um sermão dizendo que Deus é ódio, para chamar a atenção do pessoal. Bom, Deus é ódio ao pecado, né? Não sei qual seria a reação das pessoas, mas Deus é ódio ao pecado. Desejo, aversão, alegria, tristeza, mesmo a tristeza, não é necessariamente ruim. Posso ter uma tristeza que seja legítima, perda de um parente, né? Então, que eu não posso deixar que essa tristeza me domine, né? Bom, a mesma coisa com a esperança e com o desespero. Nem o desespero é sempre ruim, né? Bom, eu estava querendo, sei lá, fazer tal coisa, realmente já é completamente impossível, então é normal que haja o desespero. Perdi a esperança, não o desespero de ficar atormentado, etc., evidentemente, algo irracional, não é? Nunca pode haver um desespero com relação à salvação, porque sempre há meios para se salvar, não é? Com alguma outra coisa natural, pode ser que não haja mais realmente os meios para alcançar essa coisa, não é? O medo, mesmo o medo pode ser bom, né? Se aparece aqui um leão, né? Bom, talvez alguém tenha a audácia de se jogar em cima dele e querer enforcá-lo, né? Boa sorte. Mas o medo pode ser bom, né? Para fugir e sobreviver, né? Então mesmo o medo pode ser bom. Mesmo a ira pode ser boa. Se é um mal real que eu tenho que enfrentar e que devo enfrentar, pode ser bom. Nosso Senhor expulsando os vendilhões do templo, não é? Bem, então todas essas paixões aqui, do apetite concupiscível, do apetite irascível, são por si mesmas indiferentes. O que precisa é que elas sejam ordenadas pela razão, né? A razão vai me levar a amar o que eu devo amar, a odiar o que eu devo odiar. E aqui nós estamos numa parte sensível só, né? Claro que existe um amor também espiritual, um ódio. Então, bom, eu vi lá, acabei de comer o churrasco, né? Estou mais do que satisfeito, exemplo clássico. Aí passa lá a sobremesa. Já estou já comi mais do que o suficiente para minha conservação, meu desenvolvimento. E aí o que vai vir? Vai vir o desejo de comer aquilo, né? Aí minha razão tem que ordenar esse apetite para dizer, não se deve comer. Isso aqui é um desejo desordenado, certo? O que importa, né, e a primeira paixão que no fundo vai definir e orientar todas as outras é o amor, né? Se eu amo aquilo que eu devo amar, então eu vou odiar aquilo que eu devo odiar. Se eu procuro amar a virtude, eu vou odiar tudo que se opõe a ela, o vício, né? Eu vou desejar então a virtude, o que me leva à virtude, as boas amizades, os bons ambientes, vou ter aversão e fuga às más companhias, às ocasiões de pecado, né? Vou me alegrar com o bem, efetivamente, com a prática da virtude, com ir à missa ao domingo, e vou me entristecer com o que é pecado. Claro que às vezes a gente não tem um domínio, na verdade a gente não tem um domínio completo sobre as nossas paixões e sentimentos. Mas o sentimento surge antes de nós pensarmos, né? E quando ele surgir assim,
ainda não é um pecado. Aí com minha razão eu vou ver isso aqui realmente convém amar ou não, convém odiar ou não, né? E aí eu vou definir então o que fazer, que acontece muito frequentemente na nossa sociedade, né, em particular, na sociedade contemporânea em particular, que as pessoas são movidas pela paixão. Então são as paixões que orientam a razão. Eu tive o impulso daquilo ali, né, de desejar tal coisa, de me alegrar com isso, eu vou empregar todos os meios para isso, mas não parei e pensei, será que isso é realmente bom para mim ou não? Não é? Bem, então vocês lembram quando a gente falou de Nosso Senhor Jesus Cristo, das perfeições dele, né? Que Nosso Senhor só tinha paixões consequentes. Quer dizer que as paixões em Nosso Senhor sempre vinham depois da razão, né? O Senhor parar e pensar, bom, aqui tem os vendilhões do templo, eu devo irar-me e vou irar-me em tal medida para alcançar tal objetivo, então de modo completamente ordenado. Nós também podemos ter paixões consequentes, mas nós temos também paixões antecedentes, que antecedem a razão, né? Antes da gente pensar, a gente já está ali com um sentimento de raiva disso, daquilo, ou de alegria com uma coisa que é ruim, talvez. Então a gente tem que parar e botar a razão para funcionar e a vontade para ordenar essa paixão. Opa, com isso aqui eu não devo me alegrar, né? Com isso aqui não devo me entristecer, ou me entristecer até um tal ponto, tal medida, né? Então, as paixões serão boas ou ruins, dependendo da orientação dada pela nossa razão, e nossa razão iluminada pela fé. A tristeza, a morte de um parente é normal, mas não pode me dominar. A depressão é uma tristeza irracional, sem causa suficiente, que vai dominando a alma, né, e o nosso ser, até que a gente não tem vontade de fazer mais nada, e no fundo a gente se alegra com a nossa própria tristeza, né? Se satisfaz na nossa própria tristeza, não quer sair do quarto, não quer fazer nada que o tire desse estado. Bem, então, a virtude que vai ordenar o apetite concupiscível é a virtude da temperança. A virtude que vai ordenar o apetite irascível é a virtude da fortaleza, justamente o bem ou o mal árduo, né? Então, nada disso é ruim ou bom por si mesmo, depende da orientação dada pela razão, né, e do objeto de cada uma dessas paixões. Então, cada uma pode ser boa ou ruim, certo? Bem, diante disso, nós podemos agora passar à consideração das virtudes, né? Eu vou passar um pouco rápido, certo? O objetivo é mostrar como é que a gente pode percorrer, no fundo, toda a moral católica, né? O bem que nós devemos fazer, o mal que nós devemos evitar, a partir das virtudes, certo? Depois nós vamos ainda tratar de outros aspectos da moral católica, questão dos estados da consciência, da graça, do pecado, né, de um modo geral. E depois nós vamos examinar, percorrer brevemente também o exame de consciência, né? Bem, então nós vamos começar pelas virtudes teologais, né? O que é uma virtude teologal? Uma virtude teologal é uma virtude que tem Deus como objeto, diretamente, certo? A virtude da fé tem como objeto Deus como verdade primeira ou absoluta, né? Então vou acreditar em Deus porque Ele é a verdade absoluta. A esperança, a bondade, a misericórdia de Deus, posso esperar em Deus porque Ele é bom e misericordioso. A caridade porque Deus é infinitamente amável. Então, a virtude teologal é a virtude que tem Deus por objeto, certo? Em uma de suas perfeições. Bom, então a primeira virtude é uma virtude que está na inteligência, né? E é a virtude da fé. Então, mais uma vez, a virtude da fé é a virtude sobrenatural infundida por Deus, pela qual a inteligência adere firmemente às verdades reveladas por Deus em virtude da autoridade de Deus. A fé não é um sentimento. Claro? Padre, acho que eu estou perdendo a fé. O que está acontecendo? Não estou me sentindo bem quando estou rezando. Não tem nada a ver, né? Está perdendo a fé, você está duvidando de alguma verdade de fé, né? Está querendo negar uma verdade de fé, aí você está perdendo a fé, certo? Bom.
Então, a virtude da fé tem Deus como verdade absoluta por objeto, né? Os dons do Espírito Santo correspondentes, nós já explicamos antes ali, dom do entendimento e de ciência, né? O dom do entendimento que nos faz penetrar mais profundamente, melhor compreendendo os mistérios da nossa religião. E o dom de ciência que, em particular, nos permite compreender a partir dos efeitos a causa, né? A partir das criaturas, compreender as perfeições de Deus, de um modo também profundo e rápido. Como São Francisco, por exemplo, né? Por que São Francisco gostava e fazia o elogio das criaturas, que era paz e amor? Não. Era vegetariano, vegano? Não, porque ele via claramente nas criaturas as perfeições de Deus manifestadas, refletidas, né? Bom. A bem-aventurança correspondente, né? Porque também tem a bem-aventurança que corresponde, as coisas são bem feitas, né? Bem-aventurados os puros de coração e bem-aventurados os que choram, né? Bem, contra a virtude da fé, nós podemos ter pecados por excesso e por defeito, como em todas as virtudes, né? Lembrando também, a virtude, ela é um meio, né? Agora, não confundir o meio da virtude, né? Você já certamente ouviram a frase, a virtude está no meio, né? Não confundir o meio da virtude com a mediocridade, tá? O meio da virtude é um cume, um ápice de um monte entre dois vales, certo? Então não é o meio da mediocridade. Às vezes a gente também não pode ser tão justo, né? Também não pode ser tão prudente, tem que ter um meio termo, né? Então vai lá botar alguém no caixa da sua loja que não seja tão justo. Então não, esse meio aqui é um meio de um cume, de um ápice, né, de um monte, entre dois vales, dois erros opostos, né? Bem, os pecados contra a fé por excesso são, primeiro, a excessiva credulidade. Crer muito facilmente em revelações privadas, em relatos, certo? Ou colocando isso no centro da fé. É um pecado de excessiva credulidade. Em geral, não passa de um pecado venial pela ignorância das pessoas, né? Se a pessoa já é mais esclarecida e fica caindo nesses negócios, pode chegar até mesmo a ser um pecado grave. A gente vive muito isso, né? Excessiva credulidade. O pessoal acredita em qualquer coisa, né? Teve aparição de não sei lá onde, que não sei o quê, e que não sei o quê, não sei assim, sem fundamento, né? Ou então aparições até reconhecidas pela igreja, mas que a pessoa coloca no centro da fé, no centro da sua vida religiosa. Claro que isso deve levar muito em consideração, procurar fazer o que Nossa Senhora pediu em Lourdes, em Fátima, né? É evidente. Mas não é o centro da fé isso daí. A revelação privada, inclusive, ninguém é obrigado nem a acreditar, propriamente. Claro que seria imprudente não acreditar nas aparições de Fátima, né? Com o milagre do sol, em particular, tão público. Mas existe uma obrigação de fé de acreditar nisso, né? Então, assim, mas hoje nós vemos um excessivo apego a essas coisas. São João da Cruz diz que é uma fraqueza na fé. Mais uma vez, estou dizendo para levar a sério essas aparições aprovadas claramente pela igreja. Mas não é ali o centro da nossa religião, nem se resume a isso. Então, essa é a credulidade. Por outro lado, a superstição, nós vamos detalhar um pouco mais quando a gente tratar da virtude de religião, que é uma virtude derivada da justiça. Bem, os pecados contra a fé por defeito. A infidelidade, simplesmente não crer, né, na revelação, na verdadeira revelação divina, né? Nós até falamos daqueles que não fazem parte da igreja, né? Nós estamos entre eles os infiéis, os muçulmanos, os pagãos, né? Aqui pode até mesmo colocar também os judeus nesse caso. A apostasia, né, que é uma negação
quase total, né, das verdades da fé. A heresia, que é a negação de uma ou algumas verdades. A dúvida voluntária contra a fé. A pessoa que fica realmente alimentando uma dúvida contra a fé. Isso aqui é um pecado. Bom, todos aqui são pecados graves, né? Pecados mortais. Quando a gente fala grave é sinônimo de mortal, tá? Leve é sinônimo de venial. Você pode ter uma dúvida involuntária, surge uma questão. Bom, quando tem uma dúvida involuntária, a primeira coisa que você deve fazer, né, contra a fé, quando vê uma dúvida contra a fé, é rezar um ato de fé. Nas dúvidas contra a fé, é forte quem foge, assim como nas tentações contra a castidade, né? É forte quem foge. Se na hora da tentação contra a fé você for tentar argumentar contra a resposta, sua inteligência já está um pouco perturbada, muitas vezes você não vai conseguir e vai caindo, né? Então, tem uma dúvida contra a fé, uma tentação contra a fé, recita o credo, faz um ato de fé e vamos em frente. Se essa dúvida persiste, pergunta a alguém que possa responder convenientemente, né? Muito cuidado, isso aí pesquisando aí também na internet, né? Bom, ignorância da fé, quer dizer, conhecer as verdades que deveria conhecer. E omissão dos atos de fé, sobretudo quando são mais necessários, né, no momento de tentação contra a fé em particular. Até por isso, né, para evitar essa omissão dos atos da fé, na oração da manhã e da noite a gente já coloca atos de fé, né? E além dos pecados, né, contra a fé, nós temos também os perigos contra a fé. Em primeiro lugar, o trato com acatólicos, né, com os não católicos. Em coisas religiosas ou em coisas mistas, né, com perigo para a fé de modo geral. Bom, evidentemente que hoje nós vivemos uma sociedade praticamente neopagã, né? Ou não mais católica, então muitas vezes é difícil evitar. Agora, o trato em coisas religiosas deve ser, a princípio, evitado. Não posso ir num culto, quer dizer, deve ser evitado, não posso ir num culto protestante, por isso simplesmente, seria um pecado contra a fé, não é? Havendo um motivo social grave, né? Morreu um parente próximo que era protestante. Posso ir lá no enterro, na seita lá, protestante? Até poderia, né? Mas sem nenhum tipo de participação ativa, né? Você não vai lá cantar salmo, você não vai lá fazer nada, certo? Você pode até levantar quando todo mundo levanta, mas fica lá num canto na igreja, né? Sem nenhum tipo de participação ativa. Então, quando há uma necessidade grave, né? E aí você está indo não por um motivo religioso, mas por um motivo social, para mostrar a estima que você tinha pela pessoa, né? Bom, perigos contra a fé. Escolas acatólicas. Hoje já não há muito o que fazer, mesmo as escolas católicas são acatólicas, na maioria das vezes, infelizmente. Leitura de livros heréticos, né? Não pode sair qualquer pessoa lendo qualquer coisa. Antes na igreja tinha um Index Librorum Prohibitorum, né? Um índice dos livros proibidos. Então não é assim, eu vou lendo tudo, eu pego o que é bom e não pego o que é ruim. Como é que você sabe primeiro o que é bom e o que é ruim? Se você já sabe para que você está lendo. Então não é assim tão simples, né? Depois, eu sei, para refutar o erro, se não vai com muita humildade, com muito conhecimento já da matéria, você termina caindo no erro, é evidente, né? Ou então tem outros erros que você não se dá conta e vai se deixando levar, né? Então você pode pegar um livro herético, vou ler aqui, né? Isso não só diretamente, tá? É herético, mas às vezes também indiretamente, ou dando uma mentalidade muito mundana, né? Por exemplo. Bom, os matrimônios mistos, né? Um perigo enorme para a fé, né? Um católico casar com um não católico. Isso aí é loucura.
A igreja dá dispensa, né, em alguns casos necessários. Hoje, infelizmente, dá dispensa às vezes muito facilmente, né? Mas é muito difícil dar certo isso. No principal da vida, que é a religião, não estão de acordo, ou vai dar problema grave, né? Ou então se termina cedendo, né? Vamos um pouquinho aqui, vamos um pouquinho acolá, ou então não vamos em mais nada. Para os filhos também virou caos, né? Então é uma coisa assim a ser evitada, né? Também os perigos internos contra a fé, o orgulho, né? Então, o orgulho, justamente, a pessoa tem muito cheia de si, vai considerando cada vez mais os próprios pensamentos e ideias, em vez de receber da igreja, né? E do magistério da igreja, o magistério infalível, né? Em particular. E a vida imoral. A pessoa que vai vivendo imoralmente, sem lutar seriamente, ela termina perdendo a fé com o tempo, né? Se a gente não vive como a gente pensa, a gente termina pensando como a gente vive, né? Também a gente vai pecando, não luta seriamente, ao mesmo tempo sabe que Deus está ali, que tem um inferno, aí vai continuar pecando, isso aí não existe, né? Não é tão sério assim. Então começar, Deus perdoa de qualquer jeito. Então, isso para a virtude da fé, né? Agora, na vontade, como virtude teologal, nós temos a virtude da esperança, né? É a virtude sobrenatural, infundida por Deus, pela qual confiamos com plena certeza alcançar a salvação eterna e os meios necessários para tanto, né? Apoiados na misericórdia e na onipotência de Deus, desde que façamos a nossa parte. Então, tudo pelo qual confiamos com plena certeza alcançar a salvação eterna e os meios necessários para a salvação, nos apoiando na misericórdia e na onipotência de Deus e procurando fazer a nossa parte. Então, tem Deus onipotente e misericordioso como objeto, né? Virtude teologal. O dom do Espírito Santo correspondente é o dom do temor de Deus, sobretudo um temor filial, né? Então, não quero ofender a Deus, que é meu Pai, né? E Pai de infinita bondade. Então, isso vai me levar a evitar o pecado, consequentemente, com esse temor filial, a ter uma grande esperança em Deus também. As bem-aventuranças correspondentes: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem, os pecados contra a virtude da esperança. O desespero, achar que a salvação é impossível. Para mim é impossível me salvar. Então, é uma negação da onipotência de Deus, da sua misericórdia. E colocar o seu pecado como maior do que Deus, né? O desespero é um absurdo. No fundo é um tipo de orgulho ou então um comodismo, né? Não vou conseguir mesmo, então vou viver de qualquer jeito. Não é fácil, né? É a presunção, um pecado contrário. Eu vou me salvar de qualquer jeito. No último momento eu vou me salvar. Eu vou me arrepender, Deus vai dar um jeito, porque Ele é muito bom. Então eu vou me salvar de qualquer jeito. É a presunção da salvação. É muito fácil passar de um para o outro, né? A gente pega o exemplo de Lutero. Lutero, com seus escrúpulos, né, achava que era impossível vencer os próprios pecados. Então a gente foi caindo no desespero. Qual foi a solução? Bom, é impossível, então não preciso das boas obras. Basta a fé em Deus, a fé e confiança. Deus já me salvou. A presunção, né? Bem, a omissão de atos de esperança, que pode chegar a ser grave, né, no momento em que se exija seriamente esse ato, né, em tentações mais fortes contra a esperança, por exemplo, no leito da morte. Vai também contra a virtude da esperança, o apego excessivo a essa vida terrena, que não me permite, então, desejar o céu, né? Não quero sair dessa terra porque tenho muito apego, né, ao que me agrada aqui.
E outro pecado contra a esperança, o desejo desordenado do céu. Simplesmente para me livrar das moléstias normais dessa vida. Essa vida aqui está muito difícil, eu queria ir para o céu logo. Se forem sofrimentos realmente fora do comum, até se poderia, sempre submetido à vontade de Deus. Né? Se Deus quiser, né, que eu vá ao céu logo, seja feita a vontade dele. Mas pelas moléstias, pelos sofrimentos normais, comuns da vida, seria também um pecado. Bem, a virtude da caridade. Né? Virtude sobrenatural, infundida então por Deus, né? Pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é sumamente bom e amável, e pela qual amamos a nós mesmos e ao nosso próximo por amor a Deus. Então, tem Deus como infinitamente bom e amável como objeto. Né? Então, caridade, virtude sobrenatural, pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é sumamente bom e amável, e pela qual amamos a nós mesmos e ao nosso próximo por amor a Deus. O dom do Espírito Santo correspondente, o dom de sabedoria, que me faz enxergar todas as coisas do alto, certo? A partir da visão de Deus. A bem-aventurança correspondente, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados os filhos de Deus. Bom, a gente podia desenvolver muito, né, essa ligação das bem-aventuranças com os dons do Espírito Santo, com as virtudes. Não é nosso propósito, quem sabe, num retiro, né, ou num curso propriamente sobre isso. Mas para dar um exemplo, bem-aventurados os pacíficos, né? O que tem os pacíficos a ver com a caridade? Porque a caridade coloca a ordem completa na nossa alma. Tudo se ordena a Deus, né? E ao amor a Deus. A paz nada mais é do que a tranquilidade na ordem, a estabilidade na ordem. Por isso, então, que a caridade tem a ver com bem-aventurados os pacíficos, que serão chamados os filhos de Deus. Os pecados contra a caridade para com Deus. Ódio a Deus é o pecado mais grave que existe, porque é o pecado contrário à virtude mais perfeita que existe, que é o amor a Deus. Um pecado gravíssimo, é evidente. Muitas vezes as pessoas acham que os pecados contra a castidade são os mais graves, né? Claro que são graves em geral, mas o pecado mais grave é o pecado de ódio a Deus. Né? A assídia, né, a preguiça espiritual, a lentidão, né, para fazer as coisas que dizem respeito a Deus, de um modo geral. Pode ser grave ou leve, dependendo daquilo que se deixa de fazer ou das consequências, da gravidade das consequências dessa preguiça espiritual. O amor desordenado das criaturas, no fundo, está presente em todo pecado. Né? Todo pecado é uma certa aversão a Deus e uma conversão às criaturas. Né? O pecado mortal é realmente uma aversão a Deus e conversão às criaturas. Os pecados contra a caridade para consigo mesmo, né? Que se opõem a essa virtude da caridade. O suicídio, tirar a própria vida. É curioso que na sociedade moderna, e na antiguidade muitas vezes também, se considerava um ato de heroísmo, né? Tirar a própria vida. Não, nunca vai ser. Eu me matar de qualquer jeito, eu fui lá e me matei. Não. Você nunca pode matar-se diretamente, por nenhum meio, né? O prédio da World Trade Center lá, 2001, né? Tá pegando fogo o negócio. O pessoal que pulou, né? Centésimo, sei lá quanto andar.
Se suicidaram? Não necessariamente, né? Estavam fugindo de uma coisa, a intenção deles não era morrer propriamente pulando, né? Ao menos de alguns, suponho. Bom, então, suicídio, evidentemente, é um pecado gravíssimo, né? Que não resolve absolutamente nada. Nem para você. Inclusive, em geral, você deveria recusar a sepultura eclesiástica no caso de suicídio, né? A não ser que a pessoa realmente já estivesse completamente fora de si, né, por uma doença mental, né, psicológica. Ao mesmo tempo, pode haver uma certa esperança, tem um caso famoso, né, com o Santo Curadas, uma pessoa desesperada, dizendo que um parente tinha se jogado da ponte, que estava condenado. E o Santo Curadas tem uma visão que a pessoa se arrependeu entre a ponte e realmente a morte, né? Agora, também não dá para contar com isso. Então, um pecado gravíssimo, né? A própria mutilação, que é a mutilação? Arrancar ou prejudicar, né, ou modificar definitivamente um órgão sem necessidade proporcional para isso, né? Não posso chegar aqui e arrancar meu olho, né, minha mão, etc. Por isso que a tatuagem entra também aqui, é uma modificação quase definitiva da pele, que é um órgão. Bem, desejar a própria morte, não sei que seja um desejo como o dos santos, né? Não para fugir, né, dos sofrimentos, etc., mas realmente por querer ver a Deus, e sempre um desejo muito condicional, né, à vontade de Deus. Bom, descuido dos bens humanos, né, que dizem respeito à minha saúde, por exemplo. Negligenciar a saúde poderia até chegar a ser um pecado. Negligenciar o cuidado com a saúde poderia até chegar a ser um pecado grave, né? Se isso prejudica gravemente a minha saúde. Estaria atentados contra a própria saúde. Bem. Pecados contra a caridade para com o próximo, o ódio ao próximo, né? Se realmente se trata de um ódio, né? Não confundir o ódio com um sentimento que veio, que você já reagiu, etc., já tentou combater, né? Mas o ódio, realmente desejar um mal mais grave para alguém, né? Então já é um pecado grave. A inveja, considerar o bem do outro como se fosse um mal para mim, né? Se esse bem é muito importante, pode ser também um pecado grave. Bem, a discórdia, a contenda, a rixa, né? Tudo isso pode ser grave ou leve, depende um pouco do grau da coisa. Cisma, guerra, sedição. Bom, às vezes existe uma guerra justa, né, para me defender de um ataque injusto, normal. Escândalo é o quê? Pelas minhas atitudes, levar o outro ao pecado, né? Pelas minhas palavras, pelas minhas ações, ou pela minha omissão, quando eu deveria agir e não ajo, quando eu tinha obrigação de agir e não ajo. Então, escândalo, levar os outros ao pecado. Ou cooperação ao mal, né? Realmente aconselhando, prestando os meios para que o outro peque, né? Incentivando, etc. Bem, e aí nós passamos para as virtudes morais, né? E nós vamos considerar as 4 virtudes cardeais: prudência, justiça, temperança, fortaleza, e as derivadas, né? Por que se chamam virtudes cardeais, né? Cardo, em latim, é a dobradiça da porta, né? Então, que faz a porta girar. Porque no eixo, né, das virtudes cardeais, prudência, justiça, temperança e fortaleza, gira toda a nossa vida moral, né? Então, por isso chamam virtudes cardeais. A primeira delas está na inteligência, a virtude da prudência, né? Virtude da prudência, virtude da prudência não é a virtude do medo, não, tá? Tem que ser prudente. Tem que ser prudente no sentido correto, não é a virtude do medo. Então, o que é a virtude da prudência? A virtude da prudência é aquela que nos faz
escolher os meios devidos, meios bons, em vista de um fim bom. Em última instância, esse fim é a salvação eterna. Então, a boa prudência vai ser aquela que escolhe os bons meios para a minha salvação eterna. Nós temos a prudência natural e sobrenatural, como a gente já explicou. Bom, a prudência aplica, evidentemente, em última instância, a salvação eterna, mas também a outras coisas, com o que eu devo trabalhar, eu devo mudar de emprego agora ou não, Como é que eu devo organizar as coisas na família e assim por diante. Inclusive, a prudência é a virtude do chefe, aquele que sabe escolher os bons meios para que a sociedade, a família, uma paróquia, a igreja, o Estado, então, para que possa atingir o seu fim devido, para que cada membro possa viver bem. Bom, aí, em cada uma das virtudes morais, nós vamos ter 3 partes, Como vocês podem ver aí, as partes integrais, as partes subjetivas ou espécie, as partes potenciais. Um pouco denso, Mas vamos em frente. As partes integrais é aquilo que é necessário para que eu tenha a virtude, certo? Então, para que eu tenha a prudência, vão ser necessários 8 partes, certo? Depois as partes subjetivas ou espécies. Que tipo de prudência pode existir? E as partes potenciais são virtudes que dependem da prudência, mas que não preenchem todas as condições da virtude em espécie, a prudência ou outra. Bom, então nós vamos ver com calma. Primeiro, com relação à prudência, as partes integrais da prudência. Então, essas partes necessárias para que a prudência exista e seja bem exercida. Uma pessoa, para ser prudente, para tomar boas decisões em vista de um bom fim, ela deve ter primeiro memória do passado. Ela deve saber o que já ocorreu, com sua própria história, e a história dos outros, dos familiares. Convém saber muita coisa, e mesmo a história de um modo geral. Então, preciso ter memória do passado. Com relação ao presente, é preciso ter inteligência. É preciso enxergar o presente, tal como ele se apresenta diante de nós. Alguém que é prudente tem também docilidade para pedir e aceitar o conselho dos mais sábios e ou experientes. Por isso que, em geral, um jovem é imprudente, que ele acha que não precisa ouvir ninguém. Aí o padre fala, e não adianta. Na verdade, essa docilidade falta muito para a gente hoje no mundo moderno, sobretudo com o culto que se faz à liberdade como se fosse o bem absoluto. Mas é preciso ter essa docilidade. O prudente, ele é dócil, ele pede e aceita conselhos dos mais sábios e ou experientes. Preciso ter também sagacidade, prontidão de espírito para resolver por si mesmo casos mais urgentes. Aconteceu uma coisa súbita, então, sagacidade, saber resolver rapidamente. Quinto, razão nos casos mais lentos. Então, posso proceder por etapas, pensando, com calma. Sexto, providência, procul videre, ver longe. Ter realmente em vista o fim a ser atingido, ainda que ele esteja um pouco distante. E decidir, então, os meios para atingir esse fim, ainda que seja distante. Circunspecção é a atenta consideração das circunstâncias em torno para ver se convém realizar tal ato ou não. Alguma coisa seria boa fazer, mas é bom aqui e agora? Quem eu sou, onde estou, com quem estou, etc. Então, circunspecção.
E a oitava parte integral da prudência, cautela ou precaução. Ver, prevenir os obstáculos. Eu vou escolher isso, vou ter tais dificuldades. Então, para ter prudência, preciso ter essas 8 condições. Bom, em seguida, nós temos as partes subjetivas, né? Ou espécies, os tipos de prudência. Estou indo rápido, depois eu mando o arquivo aí para vocês, né? Primeiro tem a prudência para reger a si mesmo, chamada de prudência monástica, que não é do monge, né? Monástico é um só. Então, para reger a mim mesmo, para a minha vida, tomar as decisões boas. Depois existe a prudência para reger um grupo de pessoas, a prudência de governo. Pode ser a prudência reinativa, né, no governante. Vai ser chamada de política nos súditos. Política é uma palavra que tem várias acepções. Então, os súditos também precisam de uma certa prudência, né, diante da autoridade, na sua própria conduta com relação ao bem comum. Pode ser a prudência econômica ou doméstica, né? Então, a prudência da casa, da família, que cabe sobretudo ao marido. E a prudência militar na guerra, né, do general. Então, são os tipos de prudência, para reger a si mesmo ou para reger um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas pode ter essas 4 variações, basicamente. E nós temos as partes potenciais, né? Virtudes dependentes da prudência, ou anexas, mas que não preenchem todas as condições da virtude principal. São os nomes um pouco esquisitos, né? Eubulia, para o reto conselho de si mesmo, encontra os meios para agir bem, mas não impera para executar a coisa. A prudência, ela vê os meios e impera para executar. A eubulia fica só nos meios, sem ainda a execução, certo? Sínesis, para julgar segundo as regras comuns, um bom senso prático, sensatez, né? Que nos falta muito no mundo hoje. E a gnome, que não tem nada a ver com gnomos, né, por favor. É um juízo perspicaz para apartar-se retamente da lei comum ou da letra da lei em casos singulares não previstos, né, que sejam realmente necessários e conforme o bem. Né? Bom. O dom do Espírito Santo correspondente, o dom de conselho, né? E a bem-aventurança, os misericordiosos. Os vícios opostos à prudência, os manifestamente contrários. A imprudência, que pode ser de 3 tipos. A precipitação, aquele que não pensa antes de agir. Ele se precipita, né? Cai antes de agir. Né? Então ele nem parou para pensar. A inconsideração, pensou, mas não o suficiente. A inconstância, pensou, talvez até tenha começado a executar, mas não perseverou, não teve constância. Né? Bom, e a negligência. Não se preocupar com o que se deveria preocupar para tomar a devida decisão. Falsamente parecidos com a prudência, nós vamos ter a prudência da carne. Quer dizer que eu vou ter boas escolhas, mas a finalidade é simplesmente o que me agrada, né? É a prudência da carne, o administrador infiel da parábola, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem uma prudência da carne, ele dispõe muito bem os meios, né,
Ele vai lá ver quem está devendo, né? Se está devendo 80, eu vou botar aqui 40, certo? É assim para adquirir o favor daquela pessoa quando ele estiver desempregado. Então ele vai ter alguém para ajudá-lo. Mas a finalidade é completamente absurda, né? Então uma prudência da carne. Toma decisões com muita inteligência, mas para uma finalidade ruim. A astúcia, né, o dolo ou fraude, é escolher meios ruins, injustos, para atingir um fim, seja ele bom ou ruim, né? Bom, e a excessiva solicitude, né? Preocupar-se demasiadamente com os bens desse mundo, ordenando a prudência a eles, né? Bem, alguma questão sobre essas 3 primeiras virtudes teologais e a virtude da prudência? Eu não entendi muito bem a diferença entre o agnome e a sagacidade, se não me engano. Porque uma é essencial, a outra não necessariamente, mas ambas são para agir rápido. Não, a questão é que a sagacidade, bom, ela diz respeito mais à velocidade, né? Então não é para sair de uma situação necessariamente para apartar-se da lei comum. Pode ser dentro da lei comum mais rapidamente, né? A gnome não, é para apartar-se retamente da lei comum, né? E, bem, então essa é a distinção. Alguma outra questão? Bem. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.